Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, da disciplina de Morfologia da Língua Inglesa. Professor Mércio Nilson Macedo Mendes Júnior. Na nossa aula de hoje, vamos falar de The Parts of Speech. Vamos falar das partes do discurso. Então, escolhemos as oito das principais partes do discurso, que são os substantivos, os pronomes, os adjetivos, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Numa equipe formada por 4 alunos do curso de licenciatura plena e letra em inglês, vamos dividir essas partes iguais para que cada um possa explicar um pouco, para que vocês possam entender sobre as partes do discurso. Boa aula! Olá, boa noite. Sou Antônio Carlos. A minha participação aqui em relação à matéria de morfologia da língua inglesa, o tópico que ficou para mim explicar um pouco sobre nous, substantivos, e pronouns, que são os pronomes. Então, podemos ver que os tipos de substantivos, assim como acontece na língua portuguesa, a língua inglesa subdivide os substantivos em dois principais grupos e os classifica como proponouns, substantivos próprios, e comonouns, substantivos comuns. Propenouns são substantivos próprios. Eles nomeiam os seres de forma específica. Os substantivos próprios são, por exemplo, as palavras que designam nomes de pessoas, lugares geográficos, dia da semana, meses, nome de marcas e títulos profissionais e etc. Temos aqui alguns exemplos de substantivos próprios. O nome de pessoas, aqui o nome de Richard, Brazil, que é o Brasil, Chicago, March, que é o mês de março, Tuesday, quinta-feira, Doctor, doutor, President, que é o presidente. No caso dos títulos profissionais, eles apenas são considerados nomes próprios quando acompanhados de um nome que os identifica. Por exemplo, Dr. Robson, o Dr. Robson. Você vê que ele vem com a letra maiúscula no início. Por quê? Porque está dando nome, ele é um médico. Aqui temos aqui presidente Strickland, que é o presidente da Strickland. Temos aqui uma observação. Os substantivos próprios sempre iniciam com letras maiúsculas. Commons, que são os substantivos comuns. Os substantivos comuns, diferente dos substantivos próprios, que nomeiam os seres da mesma espécie, são substantivos que se referem a coisas em geral. Nós temos aqui alguns exemplos. Bookstore, está nomeando uma, que é o nome de uma livraria. Bookstore é livraria. City, cidade. Museu, que é o museu. Aí nós temos aqui um exemplo de The Bookstore of Alexandria is one of the most famous in the world. A Biblioteca de Alexandria é uma das mais famosas do mundo. Um exemplo aqui de bookstore, que é a livraria. Vamos passar para os pronomes. Os pronomes em inglês substituem comumente os substantivos. Por exemplo, os pronomes sujeito, que são os subject pronouns, que são os pronomes sujeito. Funcionam como os sujeitos de uma frase. Eles nos indicam quem, que faz. É descrito em relação ao verbo. Quanto à posição que ocupam na oração, eles devem sempre vir antes do verbo principal. É importante ressaltar que na língua inglesa existe, para a terceira pessoa do singular, um pronome específico para referir-se a algo que não seja humano. Uma coisa, um animal, uma ação, um sentimento. É um sujeito vazio. Estamos falando do pronome it.
que significa ele ou ela para objetos ou animais. Exemplo aqui de pronomes subjetivos. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Temos um exemplo aqui do I. I love pasta, significa eu amo massa. O pronome aqui, will, é o você. You can dance, você pode dançar. Temos aqui para ele o he, um exemplo. He is very smart. Ele é muito esperto. She, para ela, nós temos um exemplo. She studies law. Ela faz direito. Ou seja, ela estuda direito. It. Temos aqui. It's raining right now. Está chovendo neste exato momento. Então, está se referindo a um fenômeno da natureza. Então, usamos o pronome it. We. Temos um exemplo aqui. We believe in justice. Quer dizer, nós acreditamos na justiça. You. Para vocês, um exemplo. You don't live here. Vocês não moram aqui. They, utilizado para eles ou elas. Então, vamos lá. They have been useful. Eles têm sido úteis. Ou elas têm sido úteis. Nós temos os pronomes objeto. Para muitos aprendizes da língua estrangeira, pronome objeto ou objeto pronoun pode causar bastante confusão com o sujeito pronome, ou seja, pronome sujeito. Mas não devemos nos preocupar, pois perceberemos neste texto que podemos identificá-los segundo sua função de maneira rápida. O pronome objeto substituirá um substantivo ou uma frase nominal que ocupa a posição de objeto na oração. Isto é, ele diz respeito à ação do verbo, completando seu sentido. Além disso, ele ocupa uma posição diferente do pronome sujeito. O pronome objeto deve sempre vir depois do verbo principal. Por exemplo, Lisa reads a book, ou seja, she reads which. Então, aqui ele está dizendo que Lisa lê um livro. O que Lisa lê? Ela lê o livro. Então, substituiu aqui o Lisa pelo she. She reads which. Ela o lê. E nós temos she é o pronome sujeito e vem antes do verbo read. Read. It é o pronome objeto e vem depois do verbo read. Então, verifique-se que she é o pronome sujeito. Por quê? Porque ele vem antes do verbo, enquanto it é o pronome objeto, que vem depois do verbo, ou seja, no final da frase. Se ainda restam dúvidas, é só pensar nas seguintes questões para descobrir se tratar de um pronome sujeito ou objeto. Quem lê o livro? Lisa lê o livro. Ela executa a ação de ler. Que Lisa lê? Ela lê um livro, ou seja, o livro é lido por ela. Vejamos aqui os pronomes objeto pronome. Me, usado para mim ou mim. Um exemplo, Lara gave me a book. Ou seja, Lara deu-me um livro. Você vê que o pronome é ligado ao verbo. Deu-me, deu para mim, deu-me. You, dali, o, a, você. Vejamos, I love you. Eu amo você. Quem eu amo? Você. We, usado para li, o, a, ele. Li, o, a ele. O exemplo. The professor work with him. O professor trabalha com ele, para ele. We, para li, a ela. O li para ela. Aqui é para ele, aqui é para ela. Então, they take to her, o exemplo.
Eles falaram com ela. Eles falaram com ela. No final, they take to her. Final da frase. Et li, et, para li, u e a. She is reading it. Ela o está lendo. Ela o está lendo. Lendo o livro, né? Us. Us é para nós. Então, they, exemplo. They brought food to us. Eles nos trouxeram comida. Ou seja, trouxeram comida para nós. Também no final. Us. E o, para lhes, a vocês. Lhes, a vocês. I love you. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Depois do verbo vem o pronome. You. Tim. Para li, lhes, os, as. O exemplo. Tio, tim, the news. Conte-lhes as novidades. Então, gente, é isso. Eu espero ter contribuído com a minha parte na apresentação desse seminário. Então, até mais. Adjetivos, né? Os adjetivos, no caso desse tópico, ele tem como finalidade qualificar, modificar ou definir um substantivo, um pronome, tá? Então, eu vou trazer uns exemplos para vocês aqui e, na oportunidade, aprofundar mais nesse conceito de adjetivo. Então, quando eu digo assim, the boy is beautiful, eu estou dizendo que o garoto é bonito. No caso, bonito é o adjetivo que atribui uma qualificação, uma qualidade para o garoto, para o substantivo, que no caso é o garoto. E aí no inglês fica, the boy is beautiful. Beautiful, no caso, é o adjetivo que está dando uma característica ao substantivo que é boy. Paula is smart. I love her. Paula é inteligente, eu gosto dela. No caso, smart, né, é o adjetivo que está sendo atribuído ao substantivo Paula. Eu digo que ela é inteligente, certo? E aí, diferente do português, os adjetivos em inglês, eles não possuem gênero masculino e feminino, não possuem singular e plural. Como assim? Só para vocês entenderem. Quando eu digo a new car, um carro novo, a new house, umas casas novas, percebam que no português um carro novo está tanto no masculino como está no singular. E eu digo umas casas novas, eu tenho uma frase aí no feminino e no plural. Ah, mas e no inglês? Por que não houve essa variação no adjetivo? Porque o adjetivo, ele não sofre essa variação. Ele não tem singular, plural, ele não tem masculino nem feminino. E aí, como é que eu vou identificar? Mas na hora de eu pegar uma frase em inglês, como é que eu vou identificar se ela no português está no feminino, se está no masculino, se é singular, se é plural? Através do substantivo. O substantivo é quem vai te dizer a forma correta de você traduzir o adjetivo, né? Então, new, como é que eu sei que vai ser novo ou nova? Como é que eu sei que vai ser novos ou novas? Nesse caso, nessa situação, o substantivo é quem vai te dizer, certo? Então, você observa o substantivo e ele te fala se o adjetivo, nesse caso, ele, na tradução para o português, ele vai ter essa variação. Quando eu digo I blonde boy, eu digo menino loiro. I blonde girl, uma menina loira. Vejam que o substantivo no inglês é quem determina que na tradução para o português ela vai estar no masculino ou no feminino, certo? Existem algumas situações em que usamos os adjetivos diferentes para alguns casos. Vamos lá, para a gente entender melhor isso aqui. Mas como é isso? Quando eu falo aqui de heavy rain, eu estou dizendo chuva forte, strong wind,
vento forte. Ah, mas espera aí. Se forte, eu uso have, eu uso strong. Em que momento eu vou saber qual é o certo que eu vou usar dentro de uma oração? Gente, só para vocês entenderem melhor. Quando eu estiver falando, quando eu estiver me referindo à queda, a peso, que no caso é chuva, a chuva ela é queda, né? Ela cai, é um peso. Então, eu vou usar have. Have, chuva forte. Strong wind, eu estou falando que o vento é forte, né? Estou falando do vento forte. Então, quando é que eu vou usar strong? Quando eu estiver falando de velocidade. Quando representar a força. Então, quando for força, quando for velocidade, eu uso strong. Quando for queda, peso, eu uso have. Então, essa é a diferença no inglês. No português não existe essa variação. Eu uso adjetivo forte tanto para chuva quanto vento, se for pesado, se for veloz, enfim, vou usar a mesma estrutura da palavra. Porém, no inglês há essa variação e aí eu tenho que me atentar dentro da oração o que ele está representando. Se ele está me representando uma queda, se ele está me falando de força, e aí é onde eu vou usar a palavra correta, tá bom? Aí agora eu tenho uma outra situação, por exemplo, alta. Alta já tem três situações em que o adjetivo alta ele tem uma variação, ele sofre uma modificação na composição da palavra. Quando eu digo tal person, eu estou falando de pessoa alta. High blood pressure, eu estou falando de pressão alta. Loud music, e eu estou falando de música alta. E agora, como é que eu vou saber o que me faz, qual é o fator determinante que me faz entender a palavra correta que eu tenho que usar dentro de um adjetivo dentro do inglês? Então, vamos lá. Quando eu falo de tal person, eu estou falando de pessoa alta, eu estou falando do comprimento dessa pessoa. Então, toda vez que eu falar de comprimento, eu vou usar tal. High blood pressure, eu estou falando de pressão alta. Então, pressão alta não é um comprimento, é um nível. Aquilo que estiver relacionado ao nível alto, aí eu tenho que usar high, certo? Então, nesse caso, fica high blood pressure, pressão alta. Eu estou falando de nivelamento aí, ó, o nível da pressão está alta ou baixou, enfim, essa variação. Então, assim, quando eu digo que uma pessoa ela é alta, ela é alta. Eu não posso dizer que ela é baixa se ela é alta. Mas a pressão, ela é o nível dela alto, mas ela pode sofrer uma variação e ir lá pro nível baixo. Loud music. Quando que eu vou usar loud music? Loud, esse adjetivo nós vamos usar toda vez que for referido a sonoramente. Né? For sonoramente. Aí, né, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Nesse caso, né, que é muito importante a gente entender que o adjetivo, em inglês, ele vem antes do substantivo. Como assim? Toda vez que eu tiver uma situação que eu tenho que colocar um adjetivo para um substantivo, ele tem que vir antes. Aí vocês me falam, Joaquim, mas lá no primeiro exemplo do slide anterior, você colocou o adjetivo no final da frase. E aí é onde a gente tem que entender. Por quê? Existe uma oração com mais classe gramatical. Quando eu digo the boy is beautiful, olha o que eu tenho entre o substantivo e o adjetivo. Eu tenho um verbo. Esse verbo, ele não permite com que o adjetivo venha antes. Diferente de o exemplo abaixo, quando eu digo I new car, eu não tenho outra composição, a não ser um artigo, um substantivo e um adjetivo. Quando for nessa situação do exemplo I new car, eu não tenho um verbo de ligação, eu estou dizendo aí que o carro é novo. Se eu tivesse aí a palavrazinha is, o verbo is, né? Aí já seria diferente, né? Aí eu diria car is new, is new, né? Ou seja, o carro é novo, mas não é o caso dessa oração. E eu trouxe dessa forma porque é importante que vocês entendam
em que momento o adjetivo vem no começo, vem antes do substantivo, ou que vem depois do substantivo no final da frase. Então, assim, nesse caso, the boy is beautiful, eu tenho uma situação que eu tenho um verbo e eu estou dizendo que o garoto é bonito. E para eu dizer garoto bonito, aí eu faria beautiful boy, tá bom? É só para vocês entender a diferença aí, em que momento o adjetivo ele fica dentro da frase, se fica antes ou no final, mas como é que eu vou saber? Se não tiver o verbo para poder fazer uma alteração na oração em português, eu vou usar sempre o adjetivo antes do substantivo. A new car, a new house, a blonde boy, a blonde girl, né? Diferente lá de the boy is beautiful, ou seja, tem um verbo ali. Paula is smart, ao verbo. Estou dizendo que Paula é bonita, tá certo? Obrigado. Ficamos agora com o próximo slide. Nessa aula nós vamos falar sobre os verbos, né? Os verbos. Os verbos indicam o que o sujeito faz na oração ou a condição desse sujeito, isto é, seu estado. Consequentemente, é essencial para o aprendiz de língua inglesa entender o funcionamento dos verbos nas orações, o seu uso, a sua flexão, entre outras informações que esse grupo de palavras pode expressar na língua. Então, o verbo, né, ele tem como finalidade indicar a ação de uma oração. Então, o verbo ele vai dizer, informar, tem um papel principal de informar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento, o que pode vir a acontecer. Então, o papel do verbo, tanto no português como no inglês, é indicar a ação da oração, certo? E aí, um dos mais conhecidos que a gente tem, no caso, é o verbo to be, né? A gente, desde quando começa no ensino fundamental a estudar inglês, a gente começa pelo verbo to be, que é a base de tudo. Então, eu tenho aqui o verbo to be, que é ser ou estar, né? É interessante que no inglês, o verbo aqui nessa situação, ele pode ser representado no português por duas situações, né? Ele pode ser ou estar. Eu posso ser alguma coisa, eu posso estar fazendo alguma coisa. Então, assim, aí dentro do verbo to be, ele tem aí três estruturas do verbo, né? Que é am, are e is. Então, em que momento em que eu uso cada uma desses verbos? Quando eu estou falando de mim, quando eu falo eu vou fazer alguma coisa, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu sou alguma coisa, então eu uso am. I am, eu sou, eu estou. You are. He is, she is, it is, we are, you are, they are. Percebe-se que eu coloquei em cores diferentes para poder haver uma identificação melhor, né? Quando eu digo aqui que I am, eu sou, you are, há uma diferença na formação da palavra do verbo, no caso no inglês, sendo que no português a gente sabe que ele tem o mesmo sentido, muda só a conjugação. Então, eu uso is sempre para he, she, it. Então, quando eu digo ele é, ele está, he is, ou she is, e ela é, ou ela está, e it is, que é ele ou ela é ou está. Vamos lá para esse exemplo que eu achei muito interessante, eu coloquei aí para vocês entenderem. Quando eu digo assim, I am Canadian, eu sou canadense. Então, eu digo assim, I am Canadian, eu uso o I am, mas nesse caso, como eu estou falando de uma nacionalidade, eu não posso dizer eu estou canadense. Então, na hora de passar para o português, eu tenho que dizer eu sou.
e não eu estou. Então, é na formação da frase que você vai entender que quando você vai usar o verbo o verbo am, que você vai identificar se você está fazendo ou você está sendo, né? Se você é ou você está. Então, quando eu digo I am Canadian, eu digo eu sou canadense. Eu estou falando de nacionalidade, então eu tenho que dizer que eu sou. Nesse outro caso aí que eu tenho, I am tired, eu digo que eu estou cansado. Eu não posso dizer que eu sou cansado. Na verdade, até algumas pessoas já até nascem cansadas, mas esse não é o propósito do exemplo. Então, quando eu digo I am tired, eu digo I am tired, eu estou cansado. Então, nesse caso, eu tenho que usar estou e não sou. E aí eu tenho um terceiro exemplo que é I am married. Quando eu digo I am married, eu estou dizendo que eu sou casado. Então, se eu posso dizer eu sou casado ou eu estou casado. Vai depender muito aí do contexto de uma oração, se tiver mais frase dentro do contexto. Mas nesse caso, para colocar o estado civil, né, ou algumas outras situações, aí você pode usar tanto eu sou como eu estou, porque o fato de dizer eu sou casado e eu estou casado, porque de repente você pode vir a ficar solteiro, então você pode dizer eu estou casado, porque no momento é a situação conjugal que você está vivendo, certo? Entendidos? E aí agora eu vou passar para vocês um bisuzinho assim, de umas situações. Porque na língua inglesa só se conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. He, she, it. Como é isso? Quando eu tenho o verbo, né? A frase em inglês, o verbo em inglês, ele vai ser sempre a mesma composição em várias formas de conjugar o verbo. Porém, quando for na terceira pessoa do singular, o verbo tem uma variação, né? E aí eu trouxe aí uns exemplos para vocês, ó. Tipo assim, palavras terminadas em O, S, X, SH, CH, o que eu faço? Na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular, para he, she, it, eu vou acrescentar o ES. Então, no verbo to go, que é o verbo ir, eu uso I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Vejam que está em destaque, em vermelho, na terceira pessoa, em he, she, it. Como eu falei lá em cima aqui, palavras terminadas, verbos terminados em O, eu só vou acrescentar o S na conjugação da terceira pessoa do singular. Então, em he, she, it, ao invés de ficar he go, vai ficar he goes, né? No verbo to kiss, que é beijar, né? Nesse caso, eu disse lá em cima, terminando em S, o que é que eu faço? Eu acrescento S. Então fica I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. Eu tenho esse outro verbo, to teach, que é ensinar ou lecionar, tá bom? Nesse caso aqui eu vou estar falando em ensinar, mas ele significa tanto ensinar como lecionar. Quando eu digo I teach, you teacher, lembre-se, lá em cima no bizu, a palavra ele termina com o quê? Termina com CH. Se ele termina com CH, quando for na terceira pessoa do singular he, she, it, eu vou fazer o quê? Acrescentar ES. Então eu digo he teaches, she teaches, it teaches. E aí, quando for o we, you e they, aí eu uso da forma normal, sem acrescentar o ES, que é we teacher, you teacher, they teacher. Verbo to say, que quer dizer, né? To say.
Quando termina em Y, eu tenho duas situações. Ah, mas aí como é que eu vou saber? Vamos lá. Lá em cima eu digo assim, terminado em Y, só que antecedente é uma vogal. Então, quando terminar em Y, mas antes do Y for uma vogal, eu vou apenas acrescentar o S. Entendam, vai haver verbos que terminam em Y, mas que a letra que vem antes é vogal e outra é consoante. Então, para cada situação, eu tenho uma forma diferente de fazer a conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. No caso de to say, verbo dizer, ele termina em Y, mas o que antecede é uma vogal. Então, I say, you say. A variação aí vai ser o que agora? Um S, né? Então vai ficar como? Vai ficar he says, she says, it says, we say, you say, they say, né? No verbo to cry, ó, presta atenção, ele diz aí, terminado em Y, o que eu tenho que fazer? No caso do exemplo anterior, do verbo anterior, terminou em Y, mas ele era antecedido de uma vogal. Nesse caso, ele está antecedido de uma consoante, que é o R. Então, to cry, que quer dizer chorar, né? Então, I cry, you cry. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, há uma modificação. Então, ele diz lá em cima, ó, quando ele terminar em Y, e ele tiver antecedido de consoantes, eu vou eliminar o Y e colocar IES. Então, quando eu digo he cries, né, vocês percebem que aí há uma conjugação desse verbo. Né? Ele não está igual lá o I cry, you cry. He cries, she cries, it cries. Na terceira pessoa do singular, o verbo foi conjugado, ele terminou em Y, é antecedido por uma consoante. Com isso, eu elimino o Y e acrescento IES, certo? Vamos para o verbo amar, to love. To love termina em quê? Em E. Tem regrinha? Não. Todo verbo, todos os outros verbos, tirando esses das regrinhas que eu coloquei para vocês, to love não tem uma regrinha específica, a não ser acrescentar o S. Então, todos os outros verbos, né, que não estão dentro dessas condições que eu falei anteriores, eu só vou acrescentar o S. Então, assim, love, amar, eu só acrescento o S. Simples, prático, não tem muito o que quebrar a cabeça, não. Então, a composição do verbo ele continua a mesma, só na terceira pessoa do singular, he, she, it, que eu acrescento S. To love, né, que é amar, eu digo I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Aí eu tenho, né, para toda regra, sempre há uma exceção. No caso, a exceção da regra aqui dessa conjugação dos verbos é o verbo have, que quer dizer ter. Então, to have, verbo ter. Eu digo I have, you have. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, há uma alteração. Eu não digo have, eu digo has. Então, eu acrescentei aí, né? Eu troquei o VE por o S. Então, eu digo he has, she has, it has, we have, né? You have, they have, certo? É isso, gente, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa conjugação dos verbos e fiquem com o próximo tópico. Olá, sou Luana, integrante do grupo. Vamos dar continuidade ao seminário com os advérbios. Advérbios. Os advérbios, eles acrescentam informação ao verbo, ao adjetivo, a um outro advérbio e até mesmo a toda uma sentença. Vamos trabalhar alguns exemplos. Advérbios que modificam o verbo. My mother, ours, drove carefully. Minha mãe sempre dirigiu cuidadosamente. Como que ela dirigiu? Cuidadosamente, o advérbio carefully, modificando o verbo drove. Agora, um advérbio modificando o adjetivo.
That music is incredible good. A música é incrivelmente boa. Então, advérbio incredible modificando o adjetivo good. Um advérbio modificando outro advérbio. I drank a cup of water very quickly. Eu tomei um copo de água muito rapidamente. Very quickly. O advérbio very modificando quickly, dando uma intensidade a mais. Um advérbio que modifica toda uma sentença. Fortunately, that man got the job. Felizmente, aquele homem conseguiu um emprego. Então, fortunately é o advérbio que modificou toda a sentença. E os advérbios, eles são subdivididos em categorias conforme suas características, né? Por exemplo, nós temos o advérbio de modo, de tempo, de frequência ou intensidade e de lugar. Vamos para os advérbios de modo. Slowly, lentamente. Hardly, dificilmente. I, mal. Really, realmente. Quickly, rapidamente. Exemplo. My grandfather had a magazine. He preferred newspaper. Meu avô dificilmente lê revista. Ele prefere jornais. Então, hardly seria aqui o advérbio de modo, dificilmente. He reads the newspaper quickly. Ele lê o jornal rapidamente. Como que ele lê o jornal? Rapidamente. Quickly. Agora os advérbios de tempo. Early, cedo. Now, agora. Still, ainda. Already, já. Yesterday, ontem. Tomorrow, amanhã. Exemplos. My mother helped me with my homework yesterday. Minha mãe me ajudou na lição de casa ontem. Quando que ela me ajudou? Ontem. Yesterday. Guys, I need you to go. See you tomorrow. Pessoal, eu preciso ir. Vejo vocês amanhã. Quando que eles vão se reencontrar? Amanhã. Tomorrow. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Então, eu acordo cedo, early. Os advérbios de frequência, também conhecido como intensidade, né? Eles são utilizados antes do verbo principal e depois dos verbos auxiliares, nas frases. Daily, diariamente. Sometimes, às vezes. Seldom, raramente. Often, frequentemente. Rarely, raramente. Always, sempre. Exemplos. My phone early rings during today. O telefone raramente toca durante o dia. Então, raramente. They are people that exercise daily. Existem pessoas que se exercitam diariamente. Sometimes I read romance novel. Às vezes eu leio livros de romance. Sometimes. My sisters are sick. Minhas irmãs sempre estão doentes. Os advérbios de frequência como rarely, raramente, never, nunca, não são utilizados em frases interrogativas e negativas. Advérbios de lugar. Anywhere, em qualquer lugar. Far, longe. Near, perto. Belong, abaixo. There, lá. Exemplo. I used to go there. Eu gostaria de ir lá. The glass can be anywhere. Os óculos podem estar em qualquer lugar. Anywhere. My new home is far from here. Minha casa nova é longe daqui. Far from here. Então, os advérbios, eles são utilizados conforme o seu significado, né? Para modificar, como já tínhamos dito no início, um verbo, um adjetivo, ou um próprio advérbio, ou mesmo toda uma sentença. Vamos dar continuidade ao nosso estudo com as prepositions. Preposições, são elementos essenciais da língua. Elas têm a função de coesão dentro de uma oração. Por quê? Porque elas ligam, né, o substantivo e pronomes a outros elementos da oração. E outra observação é que são palavras polissêmicas. O que quer dizer palavras polissêmicas? Uma mesma preposição pode ter sentidos diferentes ou preposições diferentes terem o mesmo sentido, como os exemplos que vamos ver a seguir. I live at 35 Ipiranga Street. Eu moro na rua Ipiranga 35. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 horas da manhã. Então, veja que o at, ele aqui tem sentidos
diferentes. E outro exemplo, she lives in London. Ela mora em Londres. She's at home. Ela está em casa. Então, eu tenho preposições diferentes com o mesmo sentido. E as preposições, assim como o advérbio, a gente pode dividi-los em categorias. Nós vamos ter preposições de lugar, de tempo, de modo, tá? E vamos ver que a polissemia, ela acontece, tá? Como assim? Nós vamos ter a mesma preposição sendo trabalhadas nessas categorias de forma diferente, por causa do sentido. Então, preposition of place. Above, acima de. At, em ou junto a. Exemplo do above. The shelf is above the TV. A prateleira está acima da TV. At. Exemplo, no one is at home. Não tem ninguém em casa. Car is waiting me at the bus stop. Carlos está esperando-me no ponto de ônibus. At the bus stop. No ponto de ônibus. We are not at school. Nós não estamos na escola. Behind, atrás de. Belong, abaixo de. Between, by, junto a, ao lado de. Exemplo do behind. The bank is behind the library. O banco está atrás da biblioteca. Belong, abaixo de. I will find the picture below the shelves. Você encontrará a imagem abaixo das prateleiras. Clarice sits between Pedro and Susan. Clarissa senta-se entre Pedro e Susan. Between. Entre. By, junto a, ao lado de. The bird is by the window. O pássaro está ao lado da janela. Ainda nas preposições de lugar, nós temos in front of, next to, of. In no sentido de dentro, de, em. The toys are in the box. Os brinquedos estão dentro da caixa. My father lives in Boston. Meu pai mora em Boston. We are waiting for you in the shop. Eles estão esperando você na loja. I'm in front of, em frente de. The boy is in front of the screen. O rapaz está em frente à tela. Next to, próximo a. We are next to me. Você está perto de mim. Off, fora de, distante. Take your books off the place. Tire os livros da mesa, né? Coloque fora da mesa. E finalizando aqui as preposições de lugar. Preposition of place, temos on, sobre, em cima de. Opposite, diante de, em frente de. They walk on the grass. Eles andaram em cima da grama. I am on the bus right now. Eu estou dentro do ônibus agora. Opposite. The school is opposite to the street. A escola fica do outro lado da rua. E agora vamos trabalhar algumas preposições de tempo. Preposition of times. I'm, on e at. In. No sentido de em, de, pela e a. She was born in April. Ela nasceu em abril. I work in the morning. Eu trabalho pela manhã. On, no sentido de em, no e na, nos e nas. See you on Monday. Vejo vocês na segunda. Então, quando é que eu vejo? Na segunda, on Monday. At, no sentido de as, pelo ou no. Claire arrives at night. Clara chega à noite. Paul gets home at 7 p.m. Paul chega em casa às 7 horas da noite. Preposition of movement. Preposições de movimento, né? To, along, into e are of. She, to, no sentido de a e para. She wants to go to another city. Ela quer ir para outra cidade. Come to the party. Venha para a festa. Along, no sentido de ao longo de ou junto a. He walks along the river. Ela caminha ao longo do rio. Into, no sentido de dentro, para dentro de. Please, come into the classroom. Por favor, entre na sala de aula. Off, fora de.
Get out of bed now. Saia da cama agora. E algumas outras preposições também muito comuns, que temos with, without, about e by. By, aqui no sentido de e por. Muito comum, né? Encontrado principalmente em produtos, para se referindo à fabricação, tá? Então, vamos lá. With, no sentido com. Drinks coffee with sugar. Pedro toma café com açúcar, with sugar. Without, sem. Pedro does not like his coffee without milk. Pedro não gosta de café sem leite. About, sobre, a respeito de. I will talk about the book. Eu falarei sobre o livro. The song is about the nature. A música é sobre a natureza. By, no sentido de por. She came by car. Ela veio de carro. The book was written by Shakespeare. O livro foi escrito por Shakespeare. E assim, para concluir o aprendizado de hoje, gostaríamos de ressaltar que, quando vamos traduzir a preposição do inglês para o português, nós precisamos analisar o contexto, porque de acordo com o contexto, essa preposição ela vai estar dentro de uma daquelas categorias, certo? Isso devido à polissemia, tá? Obrigada pela atenção e passo a palavra para a nossa colega Rosiane. Vamos ver um pouco sobre as conjunctions, as conjunções. Em inglês, assim como no português, as conjunções funcionam como elementos de ligação, conectando termos ou orações, conferindo maior fluidez ao texto. São palavras extremamente importantes para a coesão do texto, que vai facilitar o seu entendimento. No inglês, nós temos 3 tipos principais de conjunções. São elas as coordinating conjunctions, que são as conjunções coordenadas, as correlative conjunctions, que são as conjunções correlativas, e as subordinating conjunctions, que são as conjunções subordinadas. Existe ainda um 4º tipo de conjunção, que normalmente não é estudada junto com as 3 primeiras que eu citei, ou também exercer a função de advérbio, que é o caso das conjunções adverbiais, as conjunctive adverb or adverbial conjunctions. Coordinating conjunctions. As conjunções coordenadas ligam 2 orações ou termos semelhantes dentro de uma mesma classe gramatical, geralmente. As principais utilizadas no inglês são for, para dar ideia de explicação, and, de adição, nor, ligando 2 alternativas negativas, but, dando ideia de oposição ou contraste, or, dando ideia de alternância, yet, dando ideia de oposição ou ressalva, so, mostrando que a segunda ideia é o resultado da primeira. Vamos ver alguns exemplos práticos. I go to the mall every week, for I love to window shop. Então, eu vou ao shopping center toda semana porque eu amo olhar as vitrines. Então, por amar olhar as vitrines, ver as vitrines, o for foi utilizado nessa frase, dando ideia de porquê, de explicação. I like red and white wine. Então, eu gosto de vinho tinto e vinho branco. O and foi utilizado dando ideia de adição. The men play on teams, shirts or skins. Os homens jogam em times com camiseta ou sem camiseta. O or foi utilizado dando ideia de alternativa ou escolha. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Então, eu sempre levo um livro para ler, mas parece que nunca viro uma só página. O yet foi utilizado nesse exemplo para dar ideia de oposição ou restrição. Subordinating conjunctions ou conjunções subordinadas. Elas estabelecem uma relação de sentido entre a oração dependente com o resto da frase. As principais utilizadas no inglês são para expressar comparação, contraste e concessão. Although, even though, rather than, although. Para expressar causa e efeito. Because, in order that, since, so that, why. Para expressar tempo. After, as soon as, before, by the time. Para expressar possibilidade e condição. As if, assuming that, even if,
in case that, para expressar lugar e modo, as if, as though, how, next, where. Observem que as if pode ser utilizado tanto para possibilidade de condição quanto para lugar e modo, vai depender do contexto. Vamos ver um exemplo. I called you yesterday because you are my friend. I called you yesterday. Eu te liguei ontem porque você é meu amigo. A primeira frase é uma oração independente. Eu te liguei ontem. É uma oração que faz sentido sem a necessidade da segunda. Mas porque você é meu amigo, é uma oração dependente. Ou seja, necessita da primeira oração para fazer sentido. Então, o porquê foi utilizado ligando essa oração dependente ao resto da frase, ao resto das orações, da sentença. Correlative conjunctions, ou conjunções correlativas. Sua relação sempre denota igualdade e mostra a relação entre as ideias expressas em diferentes partes da sentença. Elas sempre aparecem em pares. Vamos observar aqui as principais. As, both, and, either or, hardly when, if then, just as, so, neither nor, no sooner than, not but, not only but also. Vamos ver um exemplo prático. I bought not only a TV, but also a DVD player. Então, eu comprei não apenas uma TV, mas também comprei um aparelho de DVD. Então, conjunção extra, como eu mencionei no início, nós temos um quarto tipo de conjunção. São as conjunções adverbiais. Elas estabelecem uma ideia de conjunção, visto que unem duas orações, né? No entanto, elas também possuem o valor de um advérbio. Elas exercem, como eu mencionei, a função de conjunção, funcionar como esse link, esse conectivo. No entanto, diferente das demais conjunções, ela não necessariamente precisa ter um local fixo na oração. A conjunção, ela possui um local fixo na oração e esse local geralmente não pode ser alterado. No caso da conjunção adverbial, não, esse local pode ser alterado, essa posição na oração pode ser alterada. Vamos ver um exemplo. I don't like apple, however, I do like apple pie. Então, eu não gosto de maçã, no entanto, eu gosto de torta de maçã. Outra forma de falar essa frase seria I don't like apple, I do, however, like apple pie. Observem que o however pode ser alterado, a sua posição na sentença pode ser alterada. Portanto, é uma conjunção adverbial. As principais utilizadas no inglês são similares a and, also, besides, furthermore, likewise, moreover, similares a but, conversely, however, instead, nevertheless, nonetheless, similares a so, accordingly, consequently, hence, meanwhile, then, therefore. Vamos ver também um pouco sobre as interjections, as interjeições. Elas são utilizadas para expressar emoções, pensamentos, sentimentos de forma repentina. Nós temos as principais utilizadas para expressar advertência, alegria, pedido de atenção, para demonstrar surpresa, desaprovação, nós vamos dizer a seguir. Então, quando as interjeições elas vêm acompanhadas de um ponto de exclamação, elas geralmente são emoções fortes. Por exemplo, look out, take care, be of good cheer, come out. Quando elas são separadas do resto da oração por vírgula, elas geralmente indicam uma emoção mais suave. Nós temos aqui, para demonstrar pedido de atenção, hello, help, para demonstrar surpresa, you don't say so, now then. Temos ainda que demonstra desaprovação ou desprezo, stop at, full stop, pedido de silêncio, silence. Nós temos para demonstrar saudação, enfim, normalmente as interjeições aparecem no início das orações. No entanto, elas também podem aparecer no meio ou no final das orações.